Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas de atuação da nutrição através de entrevistas com renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas no canal. Atualmente, o canal tem mais de 60 entrevistas com os mais diferentes assuntos e temas, todos com grande foco, a nutrição. Então, vamos compartilhar, vamos dividir, vamos levar essa mensagem, esse ensinamento para outros nutricionistas da área. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre gestão eficaz de uma equipe. É o calcanhar de Aquiles de muito nutricionista, vamos ser sinceros, manter uma equipe numa gestão. E para isso, convidamos a grande nutricionista Felisbela Pino, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Felisbela, tudo bem? Olá, Paulo. Na verdade, eu agradeço e acho que esse canal ajuda muito, né? Todas essas entrevistas, de uma forma ou de outra, levam informação e conhecimento que favorecem o desenvolvimento do profissional. E já que a gente está falando de pessoas, né? O desenvolvimento do profissional que está à frente aí das equipes é fundamental. Então, se inscrevam no canal. Opa, gostei de ver. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Felisbela Pino. É nutricionista, amante da gastronomia, né? Possui especialização em padrões gastronômicos e gestão de estratégias de pessoas. Também fez administração. É autora de diversos artigos científicos, docente, palestrante, faz parte da diretoria da APAN, Associação Paulista de Nutrição, tem um currículo extenso, assim, que me confere visão de gerenciamento e capacitação de pessoas, né? Bastante coisa, hein? Parabéns. Esse currículo está relacionado também diretamente à idade, né? O Não, tempo não, não, faz a não gente tem nada. se desenvolver. Como é que surgiu sua paixão pela nutrição, assim, o seu olhar, sua cativação? Olha, são anos aí, a gente ficaria um tempo inteiro aqui, mas são mais de 40 anos, né, dedicados aí à área de alimentação. Eu comecei fazendo curso técnico em nutrição, até um pouco meio sem saber o que vinha a ser, mas eu queria alguma coisa na área da saúde e queria alguma coisa já profissionalizante, né, pensando no ensino médio. E aí veio o curso de nutrição e a paixão foi instantânea, assim, invadiu as veias, o organismo inteiro, e acho que desde então não sai mais de mim, né? Lidar com comida, lidar com pessoas, com a nutrição é algo incrível e apaixonante. Com certeza. E essa paixão é muito evidente. Eu tive a honra de algumas vezes, né, ir para alguns restaurantes com a doutora Feliz Bela, mesmo ela como cliente, a atenção de olhar, de elogiar, de decifrar o que naquele chocolate tem uma especiaria, essa curiosidade é cativante, né, levar para o profissional, né? Isso é algo bem É, e o emblemático. alimento Ah, E o alimento, né, Paulo, que é o nosso principal produto, né? E é através dele que a gente pode levar realmente a nutrição até as pessoas. Nós aqui temos uma disponibilidade tão grande, uma variedade tão grande que nos permite assim infinitas possibilidades. Então, é difícil isso não ser apaixonante, né? com certeza. Pegando esse gancho, quando todo mundo vai num restaurante, né? Tá tudo servido, as cubas cheias, garçons bem trajados, mas o que as pessoas não sabem é o que ocorre nos bastidores de um restaurante, né? O que ocorre nos bastidores de um restaurante que o consumidor não vê? Olha, muita coisa, Paulo. Na verdade, eu costumo até fazer uma analogia de um restaurante com uma peça de teatro, Hum, né? Com uma apresentação de teatro. Quando
nós vamos ao teatro, a cena que está em foco tá perfeita, com marcações, com tudo ao seu, né, ao seu tempo. A mesma coisa na hora de servir, né, as cubas, os pratos ali arrumados, organizados. Mas para que tudo isso ocorra, tem a coxia, né, os bastidores, que no caso de assim como no teatro, que os atores estão se trocando, estão repassando, às vezes, texto, estão nervosos e não sabendo o que fazer, a mesma coisa ocorre dentro da cozinha. Então, as panelas estão fervendo, o forno está ligado, os cortes continuam ocorrendo, a montagem daquilo que vai lá para frente. Na verdade, tem que haver um sincronismo, né, entre o que está lá à frente do cliente e o que está nos bastidores, os tempos, para que isso esteja apresentado no tempo adequado, na melhor forma. E quando a gente fala de alimento, você tem situações muito específicas, né? Você tem aspectos que envolvem tempo, temperatura, apresentação do produto, consistência. Então, são tantos detalhes que realmente quem está se servindo não percebe uma série de coisas que ocorrem nos bastidores. E, na verdade, o ideal é que eles não percebam mesmo, né? Porque muitas vezes, e é muito, né, ocorre muito, você está ali à frente, né? Olá, boa tarde, seja bem-vindo, como vai? Aí você sai e fala assim, gente, pelo amor de Deus, tá faltando arroz. Então, como vai? Já vai chegar, né? E fica essa situação que realmente é importante que o cliente só perceba o lado agradável, o lado bom, né? E que essa confusão, que na verdade também é uma confusão organizada e programada, né? Que nem apareça para o cliente, que na verdade ele receba o produto de uma forma adequada, gostosa e prazerosa, né? Então, esses bastidores, às vezes, é melhor que não sejam vistos. Com certeza, que conota uma falha, né? Óbvio que nem tudo sai no Ctrl+V, Ctrl+C. Tem dias e dias. Cabe à equipe saber, quando ocorre aquele erro, como é que ela vai trabalhar. Porque ela já foi treinada para o erro também, né? O treinamento consiste nisso também, né? Na verdade, o erro é uma excelente oportunidade de acertos. Sim. Né? Quando existe alguma falha no processo, essa falha ela não deve ser vista como algo, nossa, absurdamente negativo ou sem condições de conserto. Na verdade, ela pode ser usada como um processo de melhoria contínua, que é o que ocorre sempre num processo operacional, né? Lógico, você não pode deixar ocorrer erros que botem em risco a saúde, né, e a segurança daquele alimento. Esses erros são inaceitáveis. Mas você tem, às vezes, situações de um prazo que está um pouco diferente do que você queria, ou, de repente, a maneira de servir não foi tão educada, tão carinhosa, e você tem que rever para trabalhar isso. Ou, de repente, aquela textura, puxa, podia ter ficado mais dourado, podia ter ficado mais crocante. Então, acho sempre que dentro da área de alimentação, você tem pontos de melhoria. E essa observação ou esse levantamento de situações que naquele momento não foram tão positivas, eles te dão margem para que você trabalhe essas situações para justamente melhorar e apresentar isso de uma forma muito mais positiva.
Então, eu creio que se nós vermos essas falhas como oportunidades de acertos e melhorias, isso também se torna mais leve no dia a dia. Com certeza. É essa a expressão, né? Tornar o serviço mais leve. Que funcionário não quer um ambiente assim, né? Não só de cobranças, né? Mas a gestão de equipe de um restaurante é um diferencial. Todo restaurante que se preza a ter essa atenção, esse olhar, ele tem essa diferenciação, né? Existem vários cases de sucesso, com certeza, né? A doutora já teve vários cases que ocorreram devido a essa atenção na padronização, nos treinamentos, né? Mas qual o maior empecilho que a doutora percebeu que alguns restaurantes têm para adotar esses padrões de organização, de gerenciamento? Qual é a maior válvula assim de recusa que alguns têm em aceitar? Você diz em relação à equipe ou o serviço como um todo? O serviço como um todo. Na verdade, assim, quando a gente fala de restaurantes, né, sejam eles restaurantes de coletividades, que é um foco bastante grande de atuação dos profissionais da área de alimentação, sejam eles nutricionistas ou técnicos em nutrição, eles têm horários determinados para acontecer, é, é tudo, eu não posso chegar para o cliente, olha, vai comendo o arroz, o feijão já vem, né? O próprio funcionário da empresa, ele tem um horário para fazer o seu intervalo de refeição. Então, assim, a gente tem coisas que são muito organizadas e que precisam ser atendidas exatamente daquela maneira. Então, você, dentro de uma gestão, você tem vários pontos para analisar. E eu acho que tudo começa muito pelo planejamento. Como é que você planejou o seu cardápio? Como é que você adquiriu os produtos para elaborar aquele cardápio? Então, como é que você se organizou em relação às entregas, ao processo produtivo? Será que você fez um cardápio que você colocou um monte de coisa assada, mas você não lembrou que não tinha forno suficiente para fazer tudo isso, não é? Então, tudo começa, eu acho que o inicial de qualquer serviço de alimentação é um bom planejamento. O cardápio é o start de tudo, né? Então, planejar adequadamente, de acordo com a sua questão estrutural, de acordo com os alimentos que estão disponíveis naquele período, com os seus equipamentos, pensando nos aspectos nutricionais, pensando nas cores, pensando em tudo, na verdade, que envolve. Então, todo é um processo de planejamento. E esse planejamento tem que ser feito com tempo. Eu não posso chegar hoje e resolver o que eu vou fazer hoje. Então, esse planejamento normalmente é feito muitas vezes com 2, 3 meses de antecedência, né? A gente tem todo um processo de planejar. E esse eu vejo como um dos fatores bastante importantes para você ter bons resultados. Agora, planejou bacana, mas e a execução? Agora vem a situação, né? Porque o papel vai aceitar absolutamente tudo que você colocar. Mas a execução dentro de um serviço de alimentação não dependem só dos equipamentos ou dos insumos. Verdade. Eu considero o ponto nevrálgico a equipe, as pessoas que vão produzir, que vão fazer acontecer aquele planejamento. Por que eu considero ponto nevrálgico, Paulo? Porque equipamentos, qualquer restaurante pode comprar exatamente igual. Se aprender a mexer, se sabe fazer, ele vai te dar o mesmo resultado. Os insumos, da mesma forma, né? Eu posso comprar boas mercadorias, né? Então, todos têm a possibilidade de acesso às mercadorias que vão atender aquilo que você planejou. Agora, equipe
Nenhuma é igual à outra. Porque nós, pessoas, não somos uns iguais aos outros. Então, a equipe eu considero como um grande diferencial num serviço de alimentação. E a partir do momento que eu trabalho essa equipe, porque ela é um processo que eu tenho que gerir, assim como os insumos, assim como os custos, como esse planejamento, eu vou obter melhores resultados. E de um modo geral, meus colegas nutricionistas e técnicos que me perdoem, mas não também por culpa só deles, mas as nossas grades curriculares voltados aí às questões administrativas, elas dão pouco subsídio aos profissionais que estão em formação, de que você tem que lidar com pessoas, que você tem que trabalhar com pessoas e que você precisa, para isso, aprender como fazer essa gestão. E isso, para mim, ficou tão evidente, né, na minha vida profissional, que eu trabalhei muitos anos em restaurantes de coletividades, restaurantes de grande porte, alguns com 300 funcionários na equipe, né? Praticamente é quase uma microempresa e é Verdade. só um setor da empresa, que isso me fez, inclusive, reforçar os meus estudos em relação a essa questão da gestão de pessoas, e eu acabei até fazendo pós-graduação em gestão de pessoas, porque eu vejo realmente as equipes, as pessoas, como o grande diferencial de qualquer serviço de alimentação. Verdade. E grandes falas, isso da grade curricular eu concordo muito. Às vezes, quando o Nutri aceita um ambiente desse, ele tem muitas capacitações para fazer, né? É compra, é contratação, é estoque, é treinamento. E, às vezes, ele acaba colocando numa balança, ele acaba dando atenção, né? Óbvio, ele tem que dar atenção para tudo, mas pelo tempo e, às vezes, num ambiente é só um que tem para aquele ambiente, ele acaba indo para aquilo que vai conotar mais erros, né, que é a parte mais administrativa, e acaba deixando a parte prática um pouco de lado, né? Por isso que essa padronização, às vezes, terceiriza para outro profissional. E quando você lida com pessoas, e aí eu acho que é um outro ponto nevrálgico, primeiro você precisa lidar com você mesmo, Verdade. né? Porque quando você lida com pessoas, você não lida só com aspectos lógicos e racionais. Você lida com emoções, você lida com subjetividades. Sim, verdade. E aí, se eu não estou preparado para lidar com essas situações, se eu não sei como lidar com essas situações, eu vou entrar muitas vezes em conflito comigo mesmo e não vou conseguir, às vezes, resolver uma situação operacional simples. Por quê? Porque é uma pessoa que vai ter que fazer. O gestor, né, ele tem que trabalhar muitos aspectos de liderança. E trabalhar aspectos de liderança é trabalhar a si próprio, é conhecer a si próprio, então conhecer as suas próprias dificuldades, né, os seus pontos fortes, né, onde que eu tenho pontos aí que eu posso, inclusive, reforçar, mas onde eu tenho situações que eu preciso trabalhar. Muitas vezes está voltado a aspectos de comunicação, de escuta, Verdade. né? Muitas vezes é só ouvir um pouco mais, a forma de falar com as pessoas, a maneira de dar feedbacks. Eu considero feedback a
principal ferramenta de trabalho dentro de um serviço de alimentação, no que tange à gestão de pessoas. E, na maioria das vezes, ela é uma ferramenta mal utilizada. É verdade mesmo. E existe uma grande diferença de líder para chefe, né? Tem que ver o que aquela pessoa está atrás. Ele é um líder ou é um chefe? Isso é um divisor de águas no ambiente de uma cozinha, né? Até porque chefe ninguém gosta muito, né? Vou combinar. Sim, E líder as pessoas querem seguir. verdade. Então, veja como isso é sutil e, ao mesmo tempo, tem tanta força. Então, se eu desenvolvo aspectos de liderança, eu vou carregar, eu vou ter pessoas que vão querer me acompanhar, que vão querer executar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou trazendo, por acreditarem, né? Porque um líder normalmente faz com que as pessoas acreditem, né? Comprem a sua verdade. Verdade. E um chefe, muitas vezes, que trabalha por uma imposição, por um autoritarismo, ele acaba não conseguindo bons resultados, ou até os consegue, mas eles não são perenes, eles são por um tempo muito curto, e que vai desgastando essas pessoas, e essas pessoas acabam se desmotivando, acabam deixando de apreciar os seus trabalhos e muitas vezes saem. Aliás, o turnover, né, dentro da área de alimentação é um fator ruim e é um fator, na verdade, é um indicador que nós utilizamos para analisar uma boa gestão. Verdade. A rotatividade de muitos funcionários numa determinada função é um indicativo, isso, não estão conseguindo aproveitar aquele funcionário que está ali, né? Isso mesmo. É uma alerta. Então, eu vejo isso, que a gestão de pessoas, ela realmente pode trazer um grande diferencial. Porque quando eu tenho pessoas preparadas, pessoas engajadas, pessoas comprometidas com aquele serviço de alimentação, eu vou ter melhores resultados no produto, no ambiente, no atendimento. Então, todos os setores, né? Então, administrativamente, eu vou ter menos desperdícios de alimentos, eu vou ter um melhor controle de resto em gestão, ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos, que é importante, que é técnico, que nós podemos pôr em prática dentro de um serviço de alimentação e que vão me dar resultados, são as pessoas que ajudam com que nós consigamos esses indicadores todos, com que nós alcancemos essas metas. Então, eu vejo, às vezes, o profissional está super preocupado com o seu custo, e lógico, a gente tem metas, tem que ter, né? Tem que atender a um determinado custo, mas esquece que, de repente, eu estou com um funcionário que está chegando atrasado, que está, de certa forma, comprometendo, que está cortando de uma maneira inadequada um determinado alimento, que está jogando fora partes que poderiam ser melhor aproveitadas. Então, eu estou preocupada com o meu custo, mas eu não presto atenção que esse funcionário que está insatisfeito por alguma situação e que eu não me preocupo em pelo menos levantar a questão ou pelo menos conversar com ele e tentar saber o que está acontecendo, e eu estou lá focada no meu custo, e esse custo está acontecendo porque ele não está fazendo a parte dele adequadamente. Então, talvez é uma mudança de olhar, né? Não que não se deva considerar o custo ou todos os outros fatores, mas observar de uma forma mais ampla
O que pode ser trabalhado? Às vezes, um simples bom dia, Verdade. na hora que se chega no serviço de alimentação, né? Um bom dia, um olhar para o seu colaborador, já cria um ambiente mais suave, mais tranquilo, de maior confiança, e isso já faz com que as pessoas trabalhem também de uma forma mais positiva. Então, são pequenas coisas que, às vezes, o gestor deixa de fazer pela pressa, pelo desespero de entregas, e que, na verdade, esse perder tempo falando um bom dia pode te angariar muita produtividade ao longo desse dia. Com certeza, porque você faz aquele funcionário se sentir incluído, e ele é incluído, mas às vezes por ter essa postura de chefe, que nessa diferenciação que a doutora comentou, acaba pegando justamente o contrário, né? O líder é aquela pessoa que a gente quer segui-la, né? Se espelhar nela, né? E é maravilhoso, um simples bom dia, o efeito que um simples bom dia faz no dia a dia de uma equipe, né? Uma das estratégias de marketing assim fundamentais é o endomarketing, né? Ele favorece a empresa na fidelização, no comprometimento de um profissional de equipe, né? Aonde que o endomarketing ajuda no ambiente de restaurante, de one, de cozinha, de equipe? Então, quando você tem esse relacionamento mais próximo, esse dia a dia, você participa desse dia a dia, você tem a possibilidade, inclusive, de acompanhar mais sugestões ou observações feitas pelo cliente, e você pode trabalhar com a sua equipe com reuniões mais frequentes, com bate-papos diários, e nesse bate-papo você começa a valorizar o trabalho de um e de outro. Olha, você fala, nossa, eu tenho um hábito muito grande nos restaurantes. Eu tinha uma reunião diária, eram 15 minutinhos, era o intervalo do café, e a gente fazia uma pequena revisão do dia anterior, né? E aí, nessas, o que acontece? Você começa a levantar, inclusive, a autoestima deles, na medida em que você traz as coisas bacanas que aconteceram no dia anterior, os elogios que porventura foram feitos, e mesmo quando não foram elogios, mas houve alguma situação, problema, eles acharem solução. Então, quando você trabalha isso, você está desenvolvendo um marketing interno, né? Você está trabalhando a sua própria equipe e mostrando para ela que é possível extrair, né, de cada um deles aquilo que é aquilo que você vai vender, né? Quando a gente pensa no marketing, o que eu estou vendendo, o que eu estou apresentando. E aí você, trabalhando os aspectos de autoestima, de valorização, de reconhecimento e de desenvolvimento dessas pessoas, você trabalha também o marketing desse serviço de alimentação. Com certeza. E isso é fundamental. Parece fácil falando, mas às vezes depende do local que você se depara, é um trabalho que tem que começar do início, do zero, né? É um trabalho, eu falo que é um dia de cada vez. Sim, sim. Nunca é o dia de ontem. Ah, então ontem eu já fiz. Não, ontem você já fez, hoje continua de novo, né? Começa tudo outra vez, porque é uma constância, é o dia a dia, a construção, né? Ela não é feita num único momento, ela é uma construção diária, é uma construção dessa equipe.
Quando você pega uma equipe já formada e que você está chegando, tem que trabalhar muito aspectos de observação para poder entender como você vai poder interagir, fazer parte, né? Conhecer um pouco daquela história, daquele clima organizacional, para depois você poder trabalhar os aspectos de melhoria. E quando você monta da estaca zero, tem um ponto interessante, porque você pode meio que definir, né? Quais são os perfis que você quer, né? Você já estabelece mais ou menos esses perfis, mas dificilmente a gente começa da estaca zero num determinado local. Normalmente nós chegamos e já existe uma equipe que nós temos que, na verdade, conhecer, analisar e verificar os talentos de cada um e aquilo que nós podemos aproveitar e reforçar. E às vezes há necessidade sim de troca de algumas pessoas. Isso é inevitável. Com certeza. E às vezes a reposição de um funcionário de uma equipe, né, que está dando tudo certo, já tem o seu caminho, seja por aposentadoria, por demissão, é algo muito difícil, né? Na seleção de entrevista, geralmente o Nutri que vai estar fazendo essa reposição, o que ele deve se atentar, né? Há um funcionário sem experiência, que ele pode lapidá-lo, né? Ou aquele com muita experiência, que ele pode trazer vícios de trabalhos anteriores também, né? Aonde que o Nutri aí se encaixa em meio termo numa contratação? Então, Paulo, depende muito da situação, Sim, e depende muito do cargo que você precisa repor. sim. Eu, particularmente, prefiro e acho mais importante a contratação de profissionais da estaca zero, Opa, que bom. e que você, na verdade, promova pessoas da equipe. Então, suponhamos que a perda foi de um cozinheiro ou de um chefe de cozinha. Se você trabalhou bem essa equipe, provavelmente você tem funcionários preparados para ascender esse cargo. Então, você pode estabelecer promoções, e isso também vai fazendo, né? Também é uma forma de motivar a sua equipe ao desenvolvimento. Sim, Então, eu prefiro sempre trabalhar com aspectos da promoção interna, da movimentação interna, e contratar pessoas da estaca zero, ou seja, para o cargo mais básico dentro do sim. serviço de alimentação. E nesse caso, se eu vou contratar para o básico, eu prefiro uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Pode ser alguém. Eu acho que a análise maior que eu faço quando da contratação de um novo profissional, pensando na linha inicial de atividade, é mais comportamental do que técnica. Então, avaliar aspectos de iniciativa, dinamismo, relacionamento interpessoal. Então, na entrevista, aliás, a entrevista é um fator super importante, né? O processo seletivo é um fator muito importante para você trazer o perfil mais adequado à sua equipe. Sim. E quando você conhece a equipe, você consegue estabelecer melhor os perfis também que você quer, né? Então, perder um pouco de tempo nesse processo seletivo vale muito mais a pena do que você trazer alguém que talvez não seja a pessoa mais adequada e você tenha que dispensá-la logo em seguida. Então, é melhor você se ater ao processo seletivo, demorar um pouco mais, analisar um pouco mais e buscar a pessoa certa para o cargo certo. Então, numa situação assim, pode ser uma pessoa que nem tenha experiência na área de alimentação, mas que manifeste essa vontade, essa iniciativa, e que você, né, no decorrer da conversa, isso a gente consegue detectar, perceba realmente que isso é verdadeiro. Agora,
Existem situações em que você tem que repor, por exemplo, um técnico em nutrição, ou mesmo um profissional de nível maior, ou você precisa de um estoquista, que é alguma coisa já, né, um cargo um pouco mais específico, e que você não tenha preparado ninguém na sua equipe para poder atender esse cargo. Por exemplo, às vezes você pode ter até um auxiliar de cozinha ou um meio oficial que tenha um bom conhecimento, que tenha uma boa formação, mas ele não tem facilidade numérica ou não tem as características para ser um estoquista. E aí ele é bom para ele sabe organizar, ele sabe guardar, ele sabe controlar aspectos de qualidade, mas na hora dele se deparar com o computador, ele entra em pane na hora de usar o tech food da vida, né? Sim. Então, às vezes você precisa contratar uma pessoa mais já específica, né? E já com uma formação. E aí, realmente, também o processo seletivo bem conduzido, bem acompanhado, pensando em todos os aspectos, né? E as perguntas que você vai fazer, porque a entrevista ela tem todo um jeito, como eu falei, tem técnica para tudo, né? A gente não aprende muito isso, como eu falei, mas tem técnica para tudo, inclusive para entrevistar, quais as perguntas você faz para obter que respostas você quer. Então, aí, mesmo até para você descobrir, na verdade, se a pessoa tem algum vício, algumas perguntas que você faz podem te ajudar a perceber situações que inviabilizem aquele candidato. Então, a condução da entrevista ou os testes que você vai fazer, né, que pode ser, de repente, uma redação ou mesmo alguma questão de cálculos, você pôr um tema na redação e a pessoa, conforme vai escrevendo, você percebe algumas nuances da personalidade. Então, depende da situação, eu posso trazer pessoas sem conhecimento nenhum e que é mais favorável, e outras situações eu preciso trazer com conhecimento e aí eu tenho que fazer essa análise atitudinal. Com certeza. E o bom que aproveitar a própria pessoa que está na equipe, né? Às vezes o auxiliar de cozinheiro que está há 4, 5 anos naquela função, às vezes ele já está apto para ser o cozinheiro quando surge a vaga. Esse olhar, esse amor, esse dinamismo, né? E o profissional que está atrás que vai tomar essa decisão, ter olhado, ter percebido esse feeling na sua equipe, né? E isso, na verdade, é muito bacana quando você tem essa aproximação e quando você tem esse cuidado de acompanhar as pessoas da sua equipe, e isso só é possível se você estiver acompanhando, se você observar como aquela pessoa se comporta, porque não são só questões operacionais, mas atitudinais, eu acho que Sim. pesam muito mais nesse processo. Então, se você estiver acompanhando, você consegue saber quem está preparado para assumir novas posições, né? E é muito bacana quando você, por exemplo, percebe alguma característica bastante positiva num funcionário e que você, inclusive, o estimula a fazer cursos ou a buscar maior desenvolvimento numa determinada função, porque você percebe que ele tem essas aptidões, ele tem essa capacidade, e muitas vezes ele nem percebe. Então, esse também é um ponto importante do líder, né? É conseguir detectar talentos, é conseguir, muitas vezes, verificar que
uma pessoa é capaz de fazer muito mais do que ela própria acredita que é. Sim. E aí você consegue desenvolver pessoas, né? Eu já tive auxiliares que se transformaram em técnicos em nutrição. Mas aí, veja, eu preciso também eu preciso que eles vão estudar. Eu preciso não só da atitude, mas eu preciso também da comprovação formal. Então, esse estímulo, esse olhar atento à sua equipe, também é um trabalho do líder, também é um trabalho do gestor. E nessas horas, se você trabalha isso na sua equipe, quando você precisa dessa mão de obra especializada, é o que eu disse, você já tem na equipe, você não vai buscar fora. E isso acaba sendo também um processo de motivação e de desenvolvimento. Com certeza, é o olhar, né? Estar sempre atento, né? Existe Sim. diferença, assim, na gestão de uma equipe? Num rodízio, à la carte, um sistema de buffet, num refeitório? Se muda a postura de um profissional perante a sua equipe nesses determinados modelos de gestão? Não sei se muda a questão da forma de gerir. Eu acho Sim, que o serviço é diferente. Você precisa conhecer muito bem as características do serviço e sim, muitas vezes os perfis são um pouco diferentes. verdade. Então, por exemplo, você tem uma lanchonete. Você normalmente na lanchonete, depende onde ela está, você acaba tendo uma moçada, você acaba tendo adolescentes. Então, a forma de você falar com um adolescente é diferente da forma de você falar com uma pessoa um pouco mais velha. Então, essa questão de perfil e característica do próprio local faz com que o gestor também tenha que ter, às vezes, maneiras diferentes de chegar. Eu acho que envolve mais aspectos de comunicação, mas o trabalho em si, vamos dizer, a exigência de Sim. que aquilo seja feito de forma adequada, que aquilo esteja bem apresentado, que tenha todos os aspectos higiênicos sanitários respaldados. Isso eu acho que não muda. Mas as características do local podem sim mudar algumas características que aquela mão de obra tem que ter. Então, muitas vezes, mexe um pouco no perfil que você vai escolher para aquela atividade. Com certeza. Tem restaurantes com um cardápio mais detalhado, a expressão gourmet surgiu muito nesses ambientes, né? O restaurante gourmetizado tem um perfil de funcionário mais segundo a visão diferenciado, né? O que seria o gourmet na sua percepção? Olha, meu querido, o gourmet agora, tudo é gourmet, né? Tudo virou gourmet. Eu vejo o seguinte, gourmet é fazer bem feito, é fazer bem. Se eu tiver um arroz e feijão gostoso, bem apresentado, com boa textura, com sabor, com aroma, isso é gourmet. Tá. Então, qualquer coisa, na verdade, pode ser gourmet. Eu acho que a palavra hoje gourmet é usada como uma ideia de requinte, de refinamento. Sim. E não é uma questão de refinamento no sentido de preço de um determinado produto, porque hoje você usa a palavra gourmet para colocar um valor agregado e um valor financeiro maior num determinado produto, né? Então você fala, este é um produto gourmet, né? E qual a diferença do produto não gourmet? Talvez então o produto não gourmet não esteja sendo tão cativador. Se ele não está sendo tão atrativo,
talvez ele não esteja bem feito. Então, eu vejo, na verdade, a ideia de gourmet como algo gostoso, agradável, é algo que eu quero. Então, na verdade, o gourmet não precisa ser algo refinado, requintado ou sinônimo de preço alto. Sim, com certeza. Mas que a sociedade em si já interpreta como um diferencial. Essa palavra, realmente, o que a doutora comentou, é verdade. Essa palavra ganhou-se um status na sociedade, mas que, às vezes, o que basicamente a pega é o básico, é o bem executado. Nesse feeling, entra a ficha técnica? Toda vez que eu vou naquele ambiente, eu vou comer esse produto com a mesma característica sensorial, com o mesmo sabor, com o mesmo posicionamento. A ficha técnica favorece o gourmet? A ficha técnica é uma ferramenta fundamental do profissional dentro da área de alimentação. A ficha técnica pode te ajudar muito a manter a padronização, porque na ficha técnica, né? E a ficha técnica não existe um modelo só, pode-se fazer ficha técnica aí de várias maneiras. Mas quanto mais completa for a sua ficha técnica, e se você, por exemplo, colocar foto, e eu não digo uma foto só de frente, não, foto de lado, né, mostrando todo jeitinho para que todos os que fizerem façam exatamente daquela maneira, você vai ter um produto que ele vai estar padronizado, ou seja, independente de ser o José, o João, a Maria que o fizer, o cliente vai receber exatamente a mesma coisa. Então, sem dúvida, a ficha técnica é uma ferramenta para que você tenha esse seu produto gourmet sempre à mão, né? E a ficha técnica, ela pode ser, inclusive, um instrumento de treinamento. Sim. Sim, verdade. Então, é um ferramental importante. Na verdade, tudo aquilo que nós aprendemos, tanto em cursos técnicos como na faculdade, dá para pôr em prática. Não é só teoria, né? Às vezes, principalmente o aluno, quando ele está estudando, ele fala: ai, para que eu vou usar isso? Acho que isso não vai ser usado, eu acho que isso daí a gente está aprendendo, mas não vou aplicar. Aplica sim, tá? Então, a ficha técnica, que normalmente assusta um pouco no começo, quando a pessoa não sabe ainda fazer e tem que calcular, meu Deus, o que é peso líquido, o que é peso bruto, o que é índice de cocção, vai dando aquele trauma, mas na hora que você trabalha isso na prática, isso fica tão tranquilo, e isso faz tanta diferença num bom serviço de alimentação. Sim, com certeza, porque você dá experiência, né? Às vezes, o que você fideliza num cliente a sempre ir no seu restaurante é a experiência que ele teve, que foi agradável, e ele sabe que todas as vezes que ele for lá, independente do dia ou do ano, ele vai ter a mesma experiência sensorial, né? Exatamente, isso é muito importante. Então, a ficha técnica, ela vai te ajudar muito a manter a questão do produto. Sim, E aí, até para fazer com que essa experiência seja uma experiência agradável sempre, você tem que manter esse produto e trabalhar os aspectos de atendimento. E aí entram as pessoas, né? Porque, de repente, eu tenho um produto incrível, um produto maravilhoso, mas ele não foi bem entregue, e aí ele vai perder seu valor. Então, por isso que quando a gente fala, né, um produto gourmet, o produto pode estar maravilhoso, mas se eu não tenho uma experiência emocional agradável, esse gourmet vai se perder, com certeza. né? Então, por isso que eu falo sempre
essa questão de aliar, né, os aspectos que envolvem o produto e envolvem as pessoas que estão vinculadas à entrega desse produto. É verdade mesmo, os sistemas de delivery, né? Os takeaway, hoje em dia tem bastante sistemas de entrega diferenciados, né? Mas você não está no local, né? Esse trajeto, da onde ele saiu até lá por onde ele passou, o consumidor final, ele não vai interpretar que foi a entrega, em sim o estabelecimento, né? Ele faz esse link, né? Exato. Experiência Então, também. é importante essa experiência, seja ela no local, ou seja ela na sua casa, que veio, né, ela ser uma experiência completa. Então, a ligação, né, a forma de fazer o pedido, como fui atendido, como o entregador chegou com esse pedido. Então, em todos esses processos, há pessoas fazendo parte. Mesmo que eu peça por um aplicativo, que hoje os aplicativos, né, ganharam aí o mundo, mesmo que eu peça por um aplicativo, a forma como esse aplicativo conversa comigo tem que ser uma forma agradável, tem que ser uma maneira fácil. E quem é que monta esse aplicativo? É alguma pessoa que precisa conhecer muito bem, inclusive, o produto, a maneira como ele é feito, para fazer também uma melhor venda dele. Com certeza. E também cabe a astúcia do nutricionista ver que, às vezes, nem todo o seu cardápio é apto para uma entrega. Tem produtos que Ah, haver, né, isso uma sem dúvida. deteriorização, estrago, às vezes a montagem sai bonitinha, mas você tem que ter o consenso de que vai virar, equilíbrio, a embalagem que vai ser utilizado, né? Inclusive, muitas vezes eu tenho que ter, se eu tenho um estabelecimento, por exemplo, que eu tenho atendimento no local e o mesmo produto de delivery, às vezes eu tenho que ter, inclusive, fichas técnicas separadas, né? Ou pelo menos com detalhes né, que permitam trabalhar esses aspectos de embalagem, de como eu coloco na embalagem, como é que eu prendo, qual a embalagem que eu vou utilizar, né? Então, muitas vezes a gente tem, inclusive, treinamentos ou fichas técnicas separadas, porque são dois processos distintos, que têm características distintas, que é o que nós estávamos conversando ali quando você me perguntou se é diferente um restaurante, um rodízio, um restaurante à la carte. São diferentes, sim. Você tem que lidar e gerir as pessoas, mas às vezes as falas ou os assuntos têm que ser específicos. Os perfis às vezes são específicos, né? Uma pessoa que faz embalagem, por exemplo, tem que ser uma pessoa muito mais metódica, muito mais detalhista do que talvez um que está fazendo uma GN para colocar num serviço de self-service. Sim, com certeza. Então, pela essa entrevista, por essas falas, percebeu que o roteiro, o que tem por detrás, né, de uma equipe, de um restaurante, é bastante coisa envolvida. É a equipe, é as pessoas, é a gestão, é a forma como o nutricionista lida com aquele ambiente, né? Mas qual dica ou conselho você deixa para o nutricionista que deseja se engajar, né, na área de capacitação, treinamento, de gestão de equipe? Acho que primeiro trabalhar a si próprio. Então, manter, né, essa questão de atualização, de leitura, de conhecimento, de informações. Então, precisa começar conosco, trabalhar os seus aspectos de autoconhecimento, né? Até porque a partir do momento que eu me conheço, favorece a forma como eu lido e conheço o outro também. Então, tudo começa primeiro consigo.
né? Então, lidar com pessoas é lidar primeiro comigo mesmo, para depois eu lidar com outras pessoas. E buscar ferramentas, buscar conhecimento teórico, e colocar esse conhecimento teórico em prática, né? Então, se eu me propus a escutar melhor, porque é algo que eu não sou tão boa, eu preciso, então eu começo a praticar isso com qualquer. Já começo a ouvir melhor um colega que está, às vezes, narrando alguma coisa, eu já trabalho esse foco. Então, para tudo nós temos técnicas, para tudo existe maneiras de desenvolver as capacitações que nós temos. Nós temos muitas capacidades e algumas, na verdade, não sabemos, né? Ou não usamos tanto, mas é possível desenvolver. Então, eu preciso saber quais são as características que eu tenho que desenvolver para trabalhar melhor essas características e obter melhores resultados em relação à minha gestão com outras pessoas. Com certeza. Lindas palavras, né? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Felisbela Pino por essa entrevista sobre gestão de pessoas. Foi uma entrevista maravilhosa, com várias dicas, né? A assertividade, o olhar. Acho que o que fica aqui é o olhar, a atenção e se ver no lado do outro para a equipe dar sucesso. E quando a equipe dá sucesso, o seu trabalho é bem visto, né? Gratidão por ter aceito. Não, eu que agradeço bastante aí a poder participar e, de alguma forma, poder contribuir, né? Eu acho que um dos papéis também nossos é poder contribuir com os demais, poder contribuir com o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas que nos cercam. Ai, com certeza. Muito obrigado, viu? Tchau.